Olá, nessa nossa aula a gente vai tratar sobre o entendimento que prevaleceu por parte do Conselho Nacional de Trânsito em relação às categorias C, D ou E para o exame toxicológico. Então, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito e este aqui é um recorte de um dos nossos cursos que a gente desenvolve em várias entidades. Aqui embaixo na descrição do vídeo você descobre um pouco mais sobre o curso. Então, bom proveito e confira o vídeo até o final. Nessa aula eu vou mostrar para você por que o CONTRAN passa a entender que só se pode fiscalizar as infrações do artigo 65B e C quando o condutor estiver dirigindo veículos daquelas categorias que exigem o exame toxicológico. Né? Então, eu vou mostrar aqui, direto no Código de Trânsito, para a gente poder entender como que se chegou a essa conclusão, que é uma dúvida muito comum e que, de certo modo, pegou algumas pessoas de surpresa quando saiu a norma referente a isso. Tá? Então, vamos acompanhar aqui no Código de Trânsito. Então, começando para a gente poder entender aqui o artigo 148A, que é o artigo que inseriu o exame toxicológico no Código de Trânsito. A gente sabe que está lá, ó, os condutores categoria C, D ou E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e renovação da carteira nacional de habilitação. Aí o parágrafo 2º também faz referência às categorias C, D ou E, aí falando sobre o exame toxicológico periódico. Quando a gente vai olhar lá o artigo 165B, que é o nosso artigo que tínhamos aí a previsão já desde a Lei 14.071, ela na Lei 14.071 trazia aqui no caput, na parte de cima do artigo, trazia referência especificamente às categorias C, D ou E. Então, o que aconteceu na época? Né? Como trazia ali categoria C, D ou E, que apenas seria autuado se estivesse dirigindo essas categorias, muitos condutores deixaram de fazer o exame toxicológico periódico para fazer apenas na renovação, porque afinal, se não estivesse dirigindo categoria C, D ou E, não podia ser autuado. Né? E aí, quando nós tivemos a lei de conversão da medida provisória, que gerou no final a Lei 14.599, que foi a última alteração legislativa do exame toxicológico, o legislador, lá no Congresso, tirou aqui do caput, veja que o caput aqui onde estou marcando para você, ó, ele não faz referência mais às categorias C, D ou E. Ora, essa retirada foi proposital, foi com o intuito de dizer, o condutor, mesmo que esteja dirigindo outras categorias, se ele tem C, D ou E e deveria fazer o exame e não fez, será autuado. Essa foi a intenção do legislador. Só que, especialmente aí mais para o fim do ano de 2023, a própria Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, através do seu Instagram oficial e Facebook, através lá do site do Ministério dos Transportes, deu a entender e trouxe a ideia de que seria apenas o condutor dirigindo C, D ou E. Né? E agora, com as fichas, é que isso ficou claro, que realmente as autuações da infração do artigo 65B, tanto do caput quanto do parágrafo único, e também do 65C, que você vai ver uma aula de cada um aí no próximo módulo, ali está descrito que é apenas para o condutor que estiver dirigindo uma das categorias que exige o exame. Né? Então, essa aula aqui, feita essa contextualização, é para mostrar para você como que se chegou a isso. Tá? Então, qual foi a análise que foi feita? Então, voltamos lá para o 148A. Quando a gente chega aqui ó, no parágrafo 5º, veja que a redação foi dada pela Lei 14.599, uma lei lá de junho, 19 de junho de 2023. Nós temos o resultado positivo do exame previsto no parágrafo 2º desse artigo acarretará ao condutor, que é o parágrafo 2º que trata ali do exame toxicológico periódico. Aí você vê aqui, ó, vetado, né? Ó, inciso 1, vetado. Ou seja, o presidente da República, quando recebeu, vetou esse dispositivo. Quer dizer que quando teve o veto, o presidente da República ele tem que ter dado um fundamento, ele fez uma fundamentação, uma motivação de por que ele entendeu que esse inciso 1 deveria ser vetado. Para a gente poder saber o que estava escrito no inciso 1 e também as razões do veto, vamos entrar aqui, eu vou clicar aqui, né, para nós entrarmos ali na lei, certo? Vamos lá no topo da lei, ó, você veja que tem aqui mensagem do veto. Vou entrar aqui. Vamos localizar esse dispositivo referente aí, ó, o inciso 1 do artigo 148A do seu parágrafo 5º, né, o inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 148A, que é o que a gente acabou de ver que está vetado. Dizia escrito lá, ó, o impedimento de dirigir qualquer veículo até a obtenção do resultado negativo em novo exame. Ou seja, o legislador,
para corroborar lá a redação, nova redação do artigo 65b, que não faz referência a nenhuma das categorias, colocou no inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 148A que o impedimento seria para dirigir para qualquer veículo. Tá ali, ó, qualquer veículo. Só que é aí que vem o X da questão. Razões do veto. Aqui o que é o fundamento. Por que o presidente da República não aceitou e vetou esse inciso do parágrafo 5º? Ele diz, ó, a proposição legislativa estabelece que o resultado positivo no exame do parágrafo 2º do artigo 148A, que é o exame toxicológico periódico, que dispõe os condutores categoria C, D ou E e com idade inferior a 70 anos, serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses. A partir da obtenção e renovação da CNH, acarretaria ao condutor o impedimento de dirigir qualquer veículo até a obtenção do resultado negativo em novo exame. Perfeito. Aí ele está dando um resumo, né, da intenção aqui do legislador. E aí aqui é a justificativa. Por que não aceitou isso o presidente da República? Em que pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público e viola a constitucionalidade, tendo em vista que a instituição do impedimento de dirigir qualquer veículo até a obtenção do resultado negativo em novo exame, aplicado de forma imediata, então, ó, é medida que se confunde com a própria sanção de suspensão de dirigir. Então está dizendo, olha, esse impedimento de dirigir qualquer veículo porque deu resultado positivo seria ali uma aplicação sumária, né, sem devido processo da penalidade de suspensão de direito de dirigir, mas com o agravamento de não ser aplicada após o processo administrativo, contraditória para defesa. Né? Então esse é um ponto, um fundamento de por que eles não aceitaram, o presidente da República não aceitou que tivesse esse impedimento aí em caso de resultado positivo até que tenha para qualquer veículo, né? E até que faça o resultado negativo, um novo exame. Aí continua, a pena ainda é desproporcional, já que prevê o impedimento do direito de dirigir qualquer veículo, né, e não apenas aquele das categorias das quais se exige o exame toxicológico. Então, ou seja, ele entendeu que a pessoa tem categoria C, D ou E, tem que fazer o exame toxicológico, certo? E aí ela fez e deu resultado positivo. Proibi-la de dirigir outras categorias que não têm a exigência do exame toxicológico é desproporcional no entendimento do presidente da República. Ademais, o artigo 65b, que prevê as penalidades para a condução do veículo para o qual se exija a habilitação C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico, já estabelece com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Né? Então, tem lá a consequência da suspensão na reincidência. Ou seja, o que quer dizer isso? Né? Que o presidente da República ele não aceitou esse dispositivo e a alegação principal, que é esse segundo tópico, dizendo que exigir que a pessoa não possa dirigir qualquer veículo seria desproporcional. Então, devido a isso aqui, ó, a pena ainda é desproporcional, já que prevê o impedimento de dirigir qualquer veículo. Ou seja, o presidente ele entende que não pode ser qualquer veículo, tem que ser apenas os veículos categoria C, D ou E, que são os veículos que são exigidos do exame. Então, note que, como o legislador ele teve a intenção original realmente foi estabelecer que seria autuado mesmo dirigindo uma motocicleta que tivesse com o exame vencido, certo? Lá no caput do artigo 65b, ele retirou a referência às categorias C, D ou E e tinha então o inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 148A, que a gente acabou de ver ali, que foi vetado, né? E as razões do veto é que motivaram, né, o CONTRAN a colocar lá nas fichas, que a gente vai ver no próximo módulo, nas outras aulas, colocar na ficha com todas as letras que o condutor vai ser autuado se estiver dirigindo o veículo para as categorias que é exigido essa habilitação. E aí você pode estar se questionando, ou vai ser questionado pelos condutores. Então voltamos ao que era antes, ou seja, eu não preciso fazer o exame periódico porque eu não vou ser autuado se eu estiver dirigindo categoria A ou B. Eu tenho C, D ou E, mas eu não dirijo essas categorias. Só dirijo meu carro, minha moto e tal. Então eu vou ficar sem fazer o periódico para fazer apenas na renovação. Então tô tranquilo. Não, porque daí é que vem a figura do artigo 65D, porque o artigo 65D, nós temos uma aula aí sobre o assunto aqui no seu curso, no módulo específico, é uma autuação que vai ser aplicada independentemente da abordagem, independentemente de ser constatado que o condutor está dirigindo. Basta ter categoria C, D ou E. Então, olha que interessante, né? Não tem para onde correr o condutor. Então, da forma que ficou, e tivesse aí C, D ou E e não tivesse feito os exames, e ele seria autuado. Né? Não vai ser autuado se estiver dirigindo com o exame vencido, nessas categorias A e B que não é exigido o exame toxicológico, né? Mesmo que ele tenha C, D ou E, mas o veículo que ele está dirigindo no momento não é C, D ou E, certo? Aí ele não vai ser autuado. Porém, ele vai ser autuado a partir do 31º dia da data de vencimento do exame toxicológico periódico de forma automática através do sistema, conforme o artigo 65D e a ficha de fiscalização que veio com a resolução 1009. A ideia de não autuar
no artigo 65B, nem no artigo 65C, os condutores de categoria C, D ou E, mas que estão no momento da abordagem dirigindo veículos de categoria que não é exigido o exame, é por causa desse entendimento dado em decorrência do veto presidencial. Ainda assim, o artigo 65D, ele vingou, né? Foi vetado também pelo presidente da República, mas depois ele retornou. Veja, tem que fazer essa leitura, né? Não basta apenas ler lá o código, tem que ler, encontrar ali o dispositivo e ver as razões do veto para entender o que o legislador, ou melhor, o que o CONTRAN entendeu a partir do que o legislador determinou, né? E assim você consegue entender um pouco mais sobre por que tem esse limitador aí. Vai ser autuado o condutor que estiver dirigindo veículo categoria C, D ou E, no artigo 65B ou 65C. E no 65D, aí sem dirigir, vai ser autuado também.